Que bom encontrar você em mais um programa A Redenção, esse nosso momento de oração, de intimidade com Deus e sempre através dos ensinamentos de Santo Afonso Maria de Ligório, ele que foi o fundador da Congregação dos Missionários Redentoristas. E aí nós estamos aqui para crescermos juntos, como missionários também, mas como seres humanos que precisam a cada dia se aproximar de Deus. E louvado seja o nosso Senhor, que temos aí os exemplos e ensinamentos de Santo Afonso, não é mesmo? Então seja bem-vindo, prepare o seu coração, porque muita coisa abençoada nós vamos aprender hoje. E eu falo nós, porque junto conosco está o missionário redentorista, Padre Frederico Ozanam. Que bom, não é, Padre, estarmos juntos aqui no programa. Sua bênção. Deus abençoe, Caísa. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. É uma alegria estarmos juntos no programa Redenção para crescermos na fé. Conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, nós mergulhamos nas obras de Santo Afonso Maria de Ligório. E hoje nós vamos dar início à meditação de mais uma obra de Santo Afonso, não é, Padre? Exatamente. Hoje nós começamos uma nova obra de Santo Afonso, uma obra chamada Maneira de Conversar Contínua e Familiarmente com Deus. É um pequeno livro de Santo Afonso, escrito lá em 1753, e o título desse livro que iniciaremos hoje é também o tema do nosso programa neste dia. Ô Padre, e aí um santo que o senhor sempre diz aqui no A Redenção, Santo Afonso é um mestre da oração. Ele escrever uma obra que fala maneira de conversar contínua e familiarmente com Deus tem tudo a ver com essa oração que a gente precisa cultivar no dia a dia, né, Padre? Precisamente isso, é uma outra forma de Santo Afonso nos ensinar a colocar o nosso coração na sintonia, na frequência do amor de Deus. Ou seja, ele fala da oração. Como que eu posso conversar com Deus de forma mais próxima? É sobre isso que nós iremos tratar aqui nesse programa de hoje. Então você já percebeu que muito ensinamento nós vamos ter hoje, que sejamos conduzidos aí pela unção e pela força do Espírito Santo. E nós já estamos aqui conduzidos, sim, pelo Espírito Santo de Deus, assim como você, nesse nosso momento de contato com a Palavra de Deus. Estamos aqui com a Bíblia em mão já. E você? Já pegou sua Bíblia? Já pegou também aquele caderninho que você faz as anotações? Hoje vamos meditar o Evangelho de São João, lá no capítulo 6, versículos de 51 a 58. João 6, 51 a 58. E a palavra de Deus nos fala assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: Como pode ele nos dar sua carne a comer? Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com efeito, minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.
Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também o que comer de mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Ô Padre, nós podemos dizer que essa palavra no Evangelho de São João nos fala da intimidade que nós devemos ter com o Senhor? Intimidade profundíssima nossa para com Deus, né? O Pai que nos dá Jesus, e este, além de se ofertar de forma extrema na cruz, ele também se dá a nós como pão de eternidade. É o que nós dizemos, a Eucaristia, o pão eucarístico, pão vivo descido do céu para nos alimentar. Nós somos aqui como que caminheiros na direção da Trindade sem véu. E Deus que mandou lá no Primeiro Testamento o maná, que os pais comiam e morriam, pereciam, porque era um pão para este mundo, envia agora Jesus como pão de eternidade. Este pão do qual nós nos alimentamos e recebemos a vida eterna. A vida que se faz eterna já aqui e, claro, plenamente depois da nossa travessia final. Então, Cristo fala dessa relação tão íntima e profunda. Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ou seja, não se trata apenas de comermos um pão que não tem nenhum efeito em nossa vida, mas é o próprio Cristo. A sua vida é dada pela vida do mundo e este alimento espiritual que, para nós cristãos católicos, é o ápice e a fonte da vida cristã, ou seja, a Eucaristia. E aí você que está meditando com a gente, né, essa nova obra de Santo Afonso, Maneira de Conversar Contínua e Familiarmente com Deus, Santo Afonso começa essa meditação dizendo, espantava-se o Santo Jó ao ver nosso Deus tão interessado em fazer bem para o homem, que parecia que seu coração não tivesse maior interesse do que amar e fazer-se amar pelo homem. E aí, Santo Afonso continua dizendo aqui, por aí se vê que é um engano pensar que tratar a Deus com grande confiança e familiaridade seja faltar com o respeito à sua majestade infinita. Deve sim, alma devota, respeitá-lo com toda a humildade e inclinar-te na sua presença, especialmente lembrando-te das ingratidões e das ofensas que lhe fizeste no passado. Isso, porém, não deve impedir-te de tratá-lo com o amor mais terno e confiante que seja possível. Então, Deus nos quer íntimo dele, não é, Padre? Devemos tratar com respeito, mas a intimidade precisa acontecer. Isso, né? O respeito não exclui a proximidade. Né? O texto de Santo Afonso esclarece isso para nós, né? Ele fala que o Senhor Deus quer que nós tratemos com Ele com confiança, liberdade e ternura, com que as crianças tratam, por exemplo, as suas mães. Né? Essa proximidade, essa intimidade, essa profunda relação de amor. A majestade de Deus, ou seja, o respeito que nós devemos ter para com Ele, isso não exclui essa confiança, esta pertença, esta abertura de coração, para manifestarmos àquele que primeiro nos amou, o nosso amor filial também. E esse amor primeiro que Deus nos dá, não é, Padre? A nossa resposta é viver essa intimidade, porque quando a gente é íntimo de alguém, porque a gente proclama que confia naquele que nós somos íntimos, né? A proximidade com aqueles que amamos, ela nos faz ser cada vez mais transparentes, verdadeiros, né? A gente não tem ressalvas para, por exemplo, abrir o coração e partilhar aquilo que nós estamos enfrentando, sentindo. Então, a mesma coisa, a nossa relação com o Senhor Deus, pela via da oração, essa proximidade que nos permite realmente nos colocarmos diante de Deus como somos, pedindo, claro, as graças de que precisamos, a conversão e, obviamente, não ter medo de apresentar quem somos para Deus, que sabe quem nós somos, mas quer também ouvir a nossa voz, a nossa prece, a nossa conversa familiar com Ele. Ô Padre, quando nós seres humanos, porque nós somos passivos de erro, né?
E aí a gente está caminhando, cultivando ali uma intimidade com Deus e de repente na nossa vida surge aquela queda, vamos dizer assim, e recaí, caí, pequei, nossa, agora fiquei longe de Deus. A gente não pode, nesses momentos que a gente deve cultivar essa intimidade, essa maneira de falar familiarmente com Deus, nos colocando transparentes, né, Padre? Porque isso é o que dá força. E às vezes a gente se afasta. Isso, por vezes a gente pensa que eu só tenho que falar para Deus algo poético, algo muito bonito. Não, é falar da nossa vida mesmo. Se estamos felizes ou não, é abrirmos o nosso coração para o Senhor Deus como quem abre um livro. É deixar Deus ler a nossa história, ver a nossa vida e, obviamente, habitar em nós para transformar o nosso existir. E aí Santo Afonso diz assim, aqui nas meditações e nos escritos, e para afirmar ainda mais tua confiança em Deus, recorda-te muitas vezes de como agiu amorosamente contigo e dos meios delicados que usou para afastar-te de tua vida desordenada e de teus apegos à terra, para atrair-te a seu santo amor. Então, quando a gente se sentia assim, nossa, eu não posso nem me aproximar de Deus porque eu estou fazendo muita coisa que não agrada o Senhor, não estou tendo força para sair, lembrar sempre desse amor do Senhor por nós, né, Padre? Que Ele sempre nos estende a mão e nos ajuda a sair de toda esse amor que, como você disse, estende a mão e espera que a gente saia das situações difíceis, né? Do lamaçal do pecado, por exemplo, uma vida nova, mergulhada na misericórdia do Senhor, que supõe um novo modo de caminhar. Eu me arrependo dos meus pecados e faltas, daquilo que me separa de Deus, mas eu me volto para Ele, porque eu sei que Ele me ama e, claro, Ele vai me dar condições para uma vida nova, feliz e abençoada. E aí, você que está rezando com a gente aqui no programa Redenção, nós estamos na luta junto com você. E é por isso que sempre temos o Redenção no Dia a Dia. E aí, Padre, nós vamos convidar a todos no Redenção no Dia a Dia a cultivarem essa intimidade com Deus no dia a dia da oração de cada um. Isso, né? Deus se faz próximo de nós, né? Ele, sendo Deus, se esvaziou, veio morar entre nós para nos enriquecer com toda sorte de bênçãos. E a prática da oração é ensinada tanto por Santo Afonso, não só nessa obra, mas em outras também, ela é fundamental para a vida cristã. Eu não posso dizer que eu amo alguém sem me relacionar com esse alguém. Isso mesmo acontece com Deus, né? Eu amo a Deus, mas eu nem falo com Ele, então algo está errado. Então, Santo Afonso vai nos ensinar essa dinâmica da proximidade, da confiança, da abertura de coração para manifestarmos ao Senhor nosso Deus o nosso amor. E hoje, Redenção no Dia a Dia sugere como prática, anote aí, e pratique especialmente, anotar o que Deus colocar em seu coração na oração. É um chamado, por assim dizer, o diário espiritual, né? Tentar ouvir a voz de Deus, meditar a palavra, rezar frequentemente. Quais são, no meu coração, os impulsos que Deus traz para mim? Então, anotar isso. E, claro, Deus só vai querer para mim o melhor, aquilo que me direciona a minha salvação, a minha vida nele. Então, anotar e, claro, especialmente contar com a graça de Deus e agradecê-lo por tantas benesses, por tantos benefícios alcançados e recebidos. Ô Padre, nós podemos lembrar também a todos que essa questão da intimidade com Deus, igual o senhor falou aí no Redenção do Dia a Dia, anotar, né, fazer anotações de tudo que Deus coloca no seu coração. Essa intimidade é também um exercício de cada dia, né, Padre? A gente tem que rezar, tentar ser íntimo com Deus e quanto mais a gente é verdadeiro, essa intimidade vai crescendo. Sim, sim, sim. Algumas pessoas podem se perguntar, então eu tenho que ficar o tempo inteiro rezando? Não posso fazer mais nada na minha vida? Não. Claro que eu tenho que rezar, sim, mas aquelas pessoas que nós amamos, ao longo do dia, isso naturalmente brota no coração o pensamento na direção dessa pessoa. Isso. Eu quero o bem. O desejo de falar com a pessoa. Isso é a mesma coisa com o Senhor nosso Deus, né? Eu tenho que ter os meus momentos de oração, mas ao longo do dia, ir conversando com o Senhor, falando com Ele, pensando nele. Então isso é fundamental, essa atitude de quem ama. Quem ama jamais se esquece do amado. Cresçamos então nessa intimidade com o nosso Deus.
Estamos no ano da oração e é claro que Santo Afonso contribui muito com os seus ensinamentos para que eu, você, o Padre, para que vivamos essa intimidade na oração com o nosso Deus. E aí, por falar em ano da oração, nós estamos trazendo trechos da obra de Santo Afonso que fala sobre oração, para que motivemos a todos, né, Padre, a viver essa oração no dia a dia. Para trazermos de forma mais clara para a nossa própria vida essa prática que é algo tão salutar na vida cristã, tão importante. Santo Afonso ele é considerado doutor da oração e em mais de uma obra ele reforça a necessidade dessa prática tão saudável para a vida cristã. Ele que não só escreve sobre oração, mas é um homem de profunda oração, um homem que rezava muito. Então ele vem trazer agora na sua obra A Oração um importante ensinamento para nós. Deus ama os que nele confiam. O Senhor se agradou sempre nos que esperam em sua misericórdia. Promete a vitória sobre os inimigos, a perseverança na sua graça e a glória eterna a quem espera e porque espera. Então, Santo Afonso falando desta confiança que devemos ter para com o Senhor nosso Deus e como Ele age com amor, né? Ele devolve para a nossa vida essa graça. Na verdade, a bondade de Deus, o ponto de partida é sempre Ele, mas a nossa atitude cristã deve ser a da resposta, né? Ou seja, em colocar na sintonia do coração de Deus, pela oração, por uma vida fiel, esperar no Senhor, ou seja, tecer a trama da minha existência com Deus, né? Se eu falo que eu amo a Deus de todo o meu coração, eu devo me orientar pela vontade dEle, pelos seus mandamentos, pela sua palavra. Isso é confiança, essa esperança ativa, que significa não cruzar os braços. Eu vou esperar em Deus cruzar os braços e fazer nada na minha vida. Não, não é isso. Me colocar a caminho, um seguimento com Jesus, sabendo que sou chamado aqui à graça de Deus, à perseverança e a direcionar a minha vida para a glória eterna, buscar o paraíso do coração de Deus. Então, abertura para o Senhor agir na nossa vida sempre. Ô Padre, é importante quando o senhor fala dessa perseverança, porque a gente desiste muito fácil, né? Sim, Chega um sim. ponto da nossa vida, a gente está ali perseverando na oração, mas de repente a gente começa a pensar, nossa, parece que Deus está tão longe, eu acho que eu vou buscar outro caminho, que aqui eu não estou tendo resposta de Deus, não. E aí a gente desiste. E o fato de rezar é também buscar essa perseverança nas promessas que Deus nos faz, né? Sim. Eu vou persistir aqui na oração até alcançar a graça, porque Deus vai me dar a graça quando for necessário. Exatamente. A perseverança é essa palavra, né, que nos faz permanecer. Eu estou rezando, mas parece que a minha oração não tem sabor. Eu estou atravessando um deserto, Padre, e estou rezando e parece que a tentação, como disse a Caída, a gente deixar, abandonar a oração, porque eu não estou vendo os efeitos. Não, preciso perseverar. Confiar no Senhor, é isso, eu confio no Senhor. Eu não estou vendo agora os frutos da minha oração, mas eu vou perseverar nela, porque quem acredita sempre alcança. Então, não desista jamais, meu irmão, minha irmã, de rezar. Mesmo quando for difícil, né, Caísa? Isso mesmo. Continua. Tudo é um persevera. processo, Tudo é né, um processo, né? Então, não ter medo, porque Deus não nos desampara. E quanto mais somos íntimos do Senhor, nós vamos percebendo que Ele é fiel e na hora certa a bênção chega. E enquanto a bênção não chega, a gente vai se fazendo forte no caminho, não é, Padre? Isso. Buscando a força em Deus, especialmente pela oração também. Isso mesmo. Chegou o momento agora de você preparar aí, quem sabe, o seu celular para tirar uma foto, porque nós vamos deixar para você aquele pensamento de Santo Afonso que nos ajuda aí durante a semana a continuar meditando tudo que nós falamos no programa. E o pensamento de hoje diz assim, ó: acostuma-te a falar com Deus a sós, familiarmente, com confiança e amor, como a um amigo, o mais querido entre todos e que mais te ama. Se é um grande erro, como já se disse, relacionar-nos com Deus com desconfiança e querer chegar à sua presença como um escravo,
tímido, envergonhado, diante do seu príncipe, tremendo de susto. Erro maior seria pensar que conversar com Deus seja apenas tédio e amargura. Não é verdade. Pergunta às almas que o amam com amor verdadeiro e dirão que nas penas da vida não encontram alívio maior nem mais verdadeiro do que no conversar amorosamente com Deus. Isso tudo é uma grande experiência, não é, Padre Frederico? São duas as atitudes que podem surgir de equívoco na relação com Deus pela oração. E Santo Afonso traz duas experiências aqui. A primeira delas é falarmos com Deus com medo. Medo de nos aproximar dele, como aquele que treme, aquele que está assustado. Eu estou me aproximando como um escravo se aproxima de um rei. Não. O Santo Afonso nos convida a esta confiança, a esta conversa familiar, como quem se aproxima de um amigo. E não de qualquer amigo, mas do melhor amigo, de Santo Afonso aqui. E outro erro, primeiro é esse, ter esse medo de se aproximar, por conta da desconfiança. O outro erro é achar que a conversa com Deus seja tédio, amargura. Não. Se a gente está com um amigo verdadeiro, a nossa vida vai sendo preenchida de vigor, de sentido, Como é bom quando a gente, por exemplo, se encontra com aquele amigo do peito e começa a conversar, A gente passa horas e nem vê o tempo passar, Então, Santo Afonso vai falar desses dois equívocos, chamando-nos a combatê-los pela prática de uma entrega generosa na dimensão do nosso falar com Deus. Familiarmente, amorosamente, amigavelmente, entrarmos nesse clima de oração, no contato com o Senhor nosso Deus. Então, olhe para a sua vida e se pergunte, eu tenho falado com o Senhor meu Deus? Quando eu me levanto, por exemplo, qual que é a minha primeira atitude? Eu já falo com o Senhor ali? Ou eu vou já me perdendo em outras coisas e afazeres? Por exemplo, eu já entro no celular e me esqueço de falar com o Senhor Deus. Então, olhe para a sua vida e, claro, reoriente o seu modo de ser para com o Senhor, tentando oferecer para Ele cada vez mais amor no concreto da vida. Não basta falar, eu amo a Deus, da boca para fora, se eu não faço isso acontecer no meu dia a dia. Então, que a gente possa crescer ainda mais nessa experiência tão bonita da oração. Amém. Vamos fazer isso agora. Amém. Então, Padre? Vamos lá. Rezar pedindo bênção através dos ensinamentos de Santo Afonso. Meu Deus, em vós estão todas as minhas esperanças. Eu vos ofereço as tribulações e aceito vossa vontade. Vós, porém, tende pena de mim, ou livrai-me, ou dai-me força para suportá-la. Os homens não podem consolar-me. Sois vós toda a minha esperança e todo o meu amor. Que a minha consolação seja fazer o que vos agrada. Ajudai-me. Meu Jesus, eu vos bendigo e sempre bendirei por tantos favores que me fazeis. A mim que mereceria castigos e não favores, pelas ofensas que vos tenho feito. Senhor, agradeço e conservo na memória todos os vossos benefícios, passados e presentes, para por eles vos dar honra e glória eternamente. Amém. Que esse louvor, que essa gratidão no coração exista sempre em nós, não é, Padre? Para que, ao nos voltarmos para Deus, proclamemos sempre a nossa confiança nele. Possamos, como a Virgem Maria, cantar as maravilhas que Deus realiza em nós. Então vamos pedir a especial bênção do Senhor nosso Deus para a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até o nosso próximo encontro aqui no programa Redenção e vamos seguindo a nossa caminhada de intimidade com Deus. Sigamos fielmente com o Senhor e esperamos você no próximo Redenção. Isso mesmo.